Um milionário viúvo, por se sentir sozinho, decide se casar novamente. Uma jovem que começa a trabalhar como sua assistente parece ser a única pessoa que não o vê apenas como um símbolo de poder. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A brisa de verão em Angra dos Reis carregava o cheiro de sal e riqueza, através das janelas abertas da mansão à beira-mar de Eduardo Negreiros. Aos 55 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de investimentos, bilionária, 3 mansões espalhadas pelo país, uma coleção de carros antigos que faria colecionadores chorarem de inveja e uma vida que muitos invejariam. No entanto, enquanto estava em sua varanda observando o Atlântico, taça de champanhe na mão, Eduardo não sentia nada além de um vazio que se tornara seu companheiro constante. 5 anos haviam se passado desde que Clarice deixou este mundo, após uma doença devastadora, deixando-o sozinho na casa dos sonhos deles. Os médicos fizeram tudo o que puderam, mas algumas batalhas não podem ser vencidas, mesmo com todo o dinheiro do mundo. A memória dos momentos finais dela ainda o assombrava. O jeito como ela apertou sua mão uma última vez, seu sussurrado "Eu te amo" quase inaudível sobre o ruído das máquinas do hospital. "Senhor Negreiros?" Uma voz interrompeu seus pensamentos. "A equipe de buffet está perguntando sobre a seleção de vinhos para o evento beneficente desta noite." Eduardo virou-se para encarar seu gerente da casa, Geraldo, um homem que o havia servido fielmente por mais de uma década. "Diga a eles que escolham o que recomendarem. Não me importo particularmente", ele respondeu, colocando sua taça no parapeito de mármore. "Muito bem, senhor." Geraldo hesitou. Também, a senhora Ribeiro da Fundação ligou novamente. Ela gostaria de discutir o gala beneficente anual. "Agende. Para a próxima semana. Não estou com disposição para discussões filantrópicas hoje." Geraldo assentiu e voltou para dentro da casa, deixando Eduardo sozinho com a imensidão do oceano e seus pensamentos. O evento beneficente desta noite era apenas mais uma obrigação social sem sentido, mais uma noite de sorrisos falsos e conversas superficiais com pessoas que se importavam mais com seu patrimônio líquido do que com quem ele era como pessoa. Por dentro, a mansão luxuosa de Eduardo era um monumento ao sucesso. Obras de arte valendo milhões adornavam as paredes. Móveis feitos sob medida pelos melhores artesãos do mundo preenchiam cada sala, e tecnologia que ainda não estava disponível para o público estava perfeitamente integrada em toda a propriedade. Ainda assim, com toda a sua opulência, o lugar parecia mais um museu do que um lar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua filha, Olivia, que estava estudando na USP. "Não vou conseguir ir para casa neste fim de semana, pai. Preparação para as provas finais. Desculpe. Te amo." Ele digitou uma breve resposta. "Sem problemas. Boa sorte. Também. Te amo." Eduardo guardou o telefone no bolso sem surpresa. As visitas de Olivia haviam se tornado cada vez mais raras desde que ela saiu para a faculdade. Ele não podia culpá-la. O relacionamento deles havia se tornado tenso após o falecimento de Clarice. Ele havia se enterrado no trabalho, expandindo seu império enquanto sua filha processava seu luto sozinha. Quando ele percebeu seu erro, já havia um abismo emocional entre eles que nenhum dos dois sabia como atravessar. O interfone da mansão tocou. "Senhor, tem alguém aqui para vê-lo. Diz que seu nome é Catarina Moura da Precisão Recrutamento. Ela está aqui para a vaga de assistente pessoal." Eduardo suspirou. Ele havia esquecido da entrevista que seu departamento de RH tinha agendado. Depois que sua assistente anterior havia pedido demissão, citando seus padrões impossíveis e humores imprevisíveis, a empresa havia sugerido trazer alguém novo, alguém que pudesse realmente durar mais de 6 meses. "Mande-a para a biblioteca. Estarei lá em 5 minutos." Ele ajeitou seu terno feito sob medida e percorreu o labirinto de sua casa. A biblioteca era seu santuário, o único cômodo que ainda parecia de alguma forma conectado a Clarice. Ela havia sido a leitora no relacionamento deles, e ele construiu este cômodo para ela.
Estantes do chão ao teto, preenchidas com primeiras edições e livros raros que ela amava. Quando ele entrou, uma jovem estava parada perto da janela, examinando as lombadas dos livros em uma prateleira próxima. Ela se virou quando ele se aproximou, e Eduardo ficou impressionado com a simplicidade de sua aparência. Em seu mundo de excessos, ela era refrescantemente discreta, usando um vestido azul marinho modesto, joias mínimas e seu cabelo castanho avermelhado, preso em um coque arrumado. Ela não poderia ter mais de 30 anos. Senhor Negreiros, ela disse, estendendo a mão. Eu sou Catarina Moura. Obrigada por disponibilizar tempo para me encontrar. Seu aperto de mão era firme, seu olhar direto. Havia algo em seus olhos, uma confiança silenciosa que o pegou desprevenido. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para as cadeiras de couro perto da lareira. Sua agência fala muito bem de você. Eles são gentis, ela respondeu, sentando-se. Mas prefiro deixar que meu trabalho fale por si mesmo. E que trabalho é esse exatamente? Seu currículo diz que você já foi assistente de executivos antes, mas nada neste nível. Eu fui assistente executiva do CEO da Tecnologias Meridian por 3 anos e, antes disso, gerenciei operações para uma fundação sem fins lucrativos. Escalas diferentes, talvez, mas os princípios permanecem os mesmos. Antecipar necessidades, resolver problemas antes que surjam e manter discrição absoluta. Eduardo a estudou. Havia algo refrescante em sua falta de pretensão. Todos que entravam em seu mundo pareciam ansiosos para impressionar, para se conformar às regras não ditas de seu extrato social. Catarina Moura parecia quase indiferente a tudo isso. Esta posição requer dedicação completa, ele disse. Minha agenda é exigente, minhas viagens constantes e minhas expectativas rigorosas. Os 5 assistentes anteriores não conseguiram lidar com isso. Um leve sorriso curvou seus lábios. Talvez eles não fossem adequados. Não me intimido facilmente, Sr. Negreiros. E por que isso? Porque entendo a diferença entre um chefe exigente e uma situação difícil. Com um eu posso trabalhar, o outro posso resolver. Eduardo se viu intrigado. O que você sabe sobre mim, senhorita Moura? Sei que construiu a Negreiros Investimentos do zero até se tornar uma das empresas mais bem-sucedidas na Bolsa de Valores. Sei que é conhecido por ser brilhante, mas implacável nos negócios. Sei que é viúvo com uma filha na USP e que se tornou uma espécie de recluso nos últimos anos, apesar de suas obrigações sociais. Ela fez uma pausa. E sei que encontrar boa ajuda tem sido um desafio para você. Sua franqueza era desconcertante. Ninguém falava com ele dessa maneira mais. Após o falecimento de Clarice, as pessoas andavam na ponta dos pés ao seu redor, evitando cuidadosamente qualquer tópico que pudesse causar desconforto. Você fez sua lição de casa, ele reconheceu. É parte do trabalho para o qual estou me candidatando. A entrevista continuou, com Eduardo fazendo perguntas cada vez mais difíceis sobre como ela lidaria com cenários específicos, parceiros de negócios irritados, conflitos de agenda, assuntos pessoais que exigiam tratamento delicado. Para cada um, Catarina forneceu respostas ponderadas e medidas que demonstravam tanto competência quanto discrição. Conforme a conversa avançava, Eduardo se viu atraído por seu comportamento calmo e pensamento claro. Diferentemente do desfile de assistentes ansiosos para agradar que vieram antes dela, Catarina parecia ver a posição como um desafio profissional em vez de uma oportunidade de ganhar proximidade com riqueza e poder. Uma última pergunta, senhorita. Moura, Eduardo disse, inclinando-se para a frente. Por que você quer esta posição? E não me dê a resposta padrão sobre avanço na carreira ou crescimento profissional. Catarina considerou sua pergunta por um momento, sua expressão pensativa. Honestidade. Então, eu me destaquei na Meridian, mas o trabalho se tornou previsível. Estou procurando um desafio que me leve além da minha zona de conforto. Sua reputação sugere que você proporcionaria exatamente isso. Ela encontrou seu olhar diretamente. E francamente, Sr. Negreiros, acredito que eu poderia ser uma das poucas pessoas
que não se intimidaria com seu estilo de vida ou seu temperamento. Eduardo não pôde evitar um sorriso, o primeiro sorriso genuíno que sentiu em semanas. A maioria das pessoas tenta me bajular durante entrevistas. Eu não sou como a maioria das pessoas, ela respondeu simplesmente. E suspeito que bajulação não é o que você está procurando. Ele a estudou por um longo momento. Havia algo enigmático nela, uma profundidade que ele não conseguia identificar completamente. Em seu mundo de interações superficiais e relacionamentos transacionais, Catarina Moura parecia quase deslocada. Quando pode começar? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com a decisão rápida. Amanhã, se necessário. Amanhã será. Então, Geraldo a acompanhará até a saída e fornecerá os detalhes. Depois que ela saiu, Eduardo voltou para a varanda, observando enquanto Catarina caminhava até seu carro modesto na entrada circular abaixo. Algo sobre ela permaneceu em sua mente. Não apenas sua competência ou sua franqueza, mas uma qualidade que ele não conseguia nomear. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um lampejo de curiosidade sobre outra pessoa. O evento beneficente daquela noite foi como todos os outros. Um borrão de sorrisos falsos, beijos no ar e conversas sobre nada de consequência. A elite da sociedade carioca misturava-se em seu grande salão, admirando sua coleção de arte e sutilmente competindo uns com os outros através de roupas de estilistas e fofocas sussurradas. Eduardo, querido, chamou Viviane Harrington, uma socialite recentemente divorciada, que havia tornado suas intenções em relação a ele dolorosamente óbvias. Esta festa está divina. Obrigado, Viviane, ele respondeu mecanicamente. Você deve me dizer quem fez os arranjos florais. Estão absolutamente espetaculares. Enquanto ela tagarelava, Eduardo percebeu que seus pensamentos estavam voltando para Catarina Moura e a maneira direta como ela havia falado com ele. Nesse mar de pretensão, a memória de sua conversa honesta se destacava como um farol. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado havia partido e a equipe do buffet havia retirado todas as evidências do evento, Eduardo sentou-se sozinho em sua biblioteca com um copo de uísque. A casa estava quieta, vazia, sua vastidão enfatizando sua solidão. Ele abriu seu laptop e, por impulso, procurou mais informações sobre Catarina Moura. Havia surpreendentemente pouco para encontrar. Um perfil no LinkedIn com uma foto profissional que correspondia à mulher reservada que ele havia conhecido. Uma breve menção em um comunicado à imprensa da Tecnologias Meridian. Nenhuma presença nas redes sociais, nenhuma pegada digital além do básico. Em uma era onde a maioria das vidas era documentada em detalhes exaustivos online, o relativo anonimato de Catarina era incomum, especialmente para alguém de sua idade. Isso a tornava ainda mais intrigante. Eduardo fechou seu laptop, terminando seu uísque em um único gole. Amanhã, Catarina Moura entraria em seu mundo, um mundo que havia se tornado cada vez mais vazio, apesar de toda sua plenitude. O pensamento despertou algo nele que não havia sentido há muito tempo. Antecipação. Catarina Moura chegou à mansão dos Negreiros precisamente às 7 da manhã seguinte. O segurança no portão estava esperando por ela, e o gerente da casa, Geraldo, aguardava na entrada principal para acompanhá-la para dentro. O Sr. Negreiros está em seu escritório em casa, Geraldo explicou enquanto caminhavam pelo grande saguão. Ele geralmente começa seu dia às 5h30 e espera seu primeiro briefing às 7h15. Café, preto, sem açúcar, e os resumos financeiros dos mercados asiáticos devem estar esperando por ele. Catarina assentiu, catalogando mentalmente cada detalhe. E seu café da manhã preferido? Na maioria dos dias, apenas o café, Geraldo respondeu. Embora aos domingos ele tome um café da manhã adequado no terraço leste. Clima permitindo, é claro. Ao se aproximarem do escritório, Geraldo baixou a voz. Uma palavra de conselho, senhorita Moura. O Sr. Negreiros valoriza a eficiência acima de tudo. Ele detesta conversa fiada e gentilezas desnecessárias. Seja direta, seja precisa e, acima de tudo,
Esteja preparada. É entendido, disse Catarina, ajeitando seu blazer. Obrigada, Geraldo. O gerente da casa assentiu e a deixou nas enormes portas de carvalho que levavam ao escritório de Eduardo. Catarina respirou fundo, bateu uma vez e entrou. Eduardo Negreiros estava sentado atrás de uma mesa imponente de mogno polido. 3 telas de computador, dispostas à sua frente, exibindo vários dados de mercado e feeds de notícias. Ele não olhou para cima quando ela entrou. O Nikkei fechou em baixa de 2%, ele disse sem preâmbulo. Preciso falar com nosso escritório em Tóquio antes que saiam para o dia. Organize uma ligação para as 9 horas. Já. Feito, Catarina respondeu colocando uma pasta de couro em sua mesa. Preparei notas informativas sobre as mudanças no mercado e organizei para que o Sr. Tanaka participe da ligação com sua equipe completa. Também tomei a liberdade de reunir os relatórios trimestrais das nossas participações asiáticas para sua revisão. Eduardo olhou para cima, surpresa, cruzando brevemente suas feições antes de mascará-la com sua expressão habitual impassível. Você tem estado ocupada. É meu trabalho antecipar suas necessidades, Sr. Negreiros. Ela abriu a pasta, revelando documentos organizados de forma ordenada. Também agendei suas ligações para hoje, com intervalos lógicos entre reuniões. Confirmei seu jantar com o Conselho da Fundação Negreiros e reagendei seu exame físico trimestral com o Dr. Levi para terça-feira da próxima semana, em vez de quinta-feira, pois há um conflito com a reunião do Banco Central. Um toque de sorriso apareceu nos lábios de Eduardo. Início impressionante. Meu objetivo é exceder expectativas, não apenas atendê-las. Catarina colocou seu café na mesa, depois recuou. Haverá mais alguma coisa por enquanto? Eduardo só estudou por um momento. Sim, junte-se a mim para a ligação com Tóquio. Quero que tome notas sobre a estratégia de mercado deles para o próximo trimestre. Claro. O dia se desenrolou com um ritmo implacável que teria sobrecarregado a maioria das pessoas. Catarina navegou por ele com calma eficiência, antecipando as necessidades de Eduardo frequentemente antes que ele as expressasse. Ao entardecer, quando Eduardo se preparava para sair para seu jantar com o Conselho da Fundação, havia uma mudança inconfundível em seu comportamento, um leve relaxamento da tensão perpétua que ele carregava. Você se saiu bem hoje, ele disse, enquanto estavam no hall de entrada da mansão. Melhor do que eu esperava. Obrigada, Sr. Negreiros. Amanhã voamos para São Paulo para reuniões com o Capital Sudeste. O jato sai às 6. Esteja pronta. Terei tudo preparado, Catarina garantiu. Depois que Eduardo partiu, em seu Bentley com o motorista, Catarina permaneceu na propriedade, organizando arquivos em seu novo escritório adjacente ao dele. A sala, claramente projetada como um pensamento posterior, havia sido apressadamente liberada para seu uso. Diferentemente do resto da mansão, com seu design meticuloso e móveis luxuosos, este espaço parecia estéril e impessoal. Ela trabalhou até quase meia-noite, familiarizando-se com a agenda complexa de Eduardo, suas participações empresariais e preferências pessoais. Em uma gaveta da escrivaninha, ela encontrou uma pasta contendo anotações de assistentes anteriores, algumas quase ilegíveis, escritas em aparente frustração. Uma página simplesmente dizia "Homem impossível", em letras maiúsculas raivosas. Catarina sorriu para si mesma. Eles haviam compreendido mal a tarefa. Eduardo Negreiros não era impossível. Estava ferido, escondendo-se atrás de muros de riqueza e trabalho para evitar enfrentar sua dor. Quando estava prestes a sair, Catarina notou uma fotografia parcialmente escondida sob papéis na credência. Ela cuidadosamente a extraiu. Um Eduardo mais jovem com uma bela mulher de cabelos escuros e uma adolescente, todos sorrindo em um veleiro. Clarice e Olivia, ela presumiu. A felicidade nos olhos de Eduardo na foto não tinha semelhança com o homem frio e distante que ela havia conhecido. Ela cuidadosamente devolveu a fotografia ao seu lugar e reuniu suas coisas para sair. Enquanto caminhava pela mansão silenciosa, seus passos ecoando nos pisos de mármore,
Catarina não pôde deixar de sentir o vazio do espaço, um reflexo perfeito do coração de seu proprietário. Na manhã seguinte, Catarina chegou ao campo de aviação particular antes do amanhecer. Eduardo já estava lá falando com o piloto quando ela se aproximou. "Bom dia, Sr. Negreiros", ela disse, entregando-lhe um portfólio de viagem. Itinerário. De hoje, notas informativas sobre as aquisições recentes do Capital Sudeste e as últimas projeções da nossa equipe de análise. Eles embarcaram no luxuoso jato particular e Catarina tomou um assento em frente a Eduardo, na cabine principal. Enquanto decolavam, ela notou como ele olhava pela janela, sua expressão distante. "Você nunca perguntou por que saí da Tecnologias? Meridian", Catarina disse de repente, quebrando o silêncio. Eduardo virou-se para ela, uma sobrancelha levantada. "Presumi que fosse como você disse, queria um desafio." "Isso é parte disso", ela reconheceu, "mas há mais." "Estou ouvindo." "Eu estava noiva do diretor financeiro", Catarina explicou. "Quando descobri que ele estava desviando fundos da empresa, denunciei. A empresa lidou com isso silenciosamente, sem acusações formais, apenas uma renúncia e um acordo. Mas depois, apesar de fazer a coisa certa, tornei-me uma lembrança de um episódio embaraçoso que eles preferiam esquecer." Eduardo a estudou com interesse renovado. "Isso exigiu coragem." "Não foi tanto coragem quanto integridade", ela respondeu. "Algumas linhas não devem ser cruzadas, independentemente do custo pessoal." "E seu noivado?" "Terminou, obviamente." A expressão de Catarina permaneceu neutra, mas Eduardo detectou um lampejo de dor antiga em seus olhos. "Aprendi uma lição importante sobre aparências versus realidade." "Uma lição valiosa em nosso mundo", Eduardo concordou. "Embora não seja uma que todos têm a força para aprender." A conversa mudou para assuntos de negócios, mas algo havia mudado em sua dinâmica. Uma ponte tentativa havia se formado, duas pessoas que haviam vislumbrado por trás das fachadas profissionais uma da outra. As reuniões em São Paulo transcorreram tranquilamente, com Catarina provando-se indispensável. Ela parecia antecipar cada necessidade, desde ter dados adicionais de mercado prontos, quando as discussões tomavam rumos inesperados, até lidar suavemente com um potencial conflito quando o CEO do Capital Sudeste fez um comentário inadequado sobre uma executiva. Naquela noite eles jantaram em um restaurante exclusivo, com vista para o Ibirapuera. O estabelecimento havia fechado para uso privativo de Eduardo. Uma ocorrência comum em seu mundo. "É assim que você sempre janta?" Catarina perguntou, olhando ao redor do restaurante vazio. "Cercado por ninguém?" Eduardo rodou sua taça de vinho pensativamente. "A privacidade tem suas vantagens. E seus custos", ela rebateu. "Isolamento não é o mesmo que privacidade." Ele a olhou com curiosidade. A maioria das pessoas em sua órbita evitava cuidadosamente qualquer declaração que pudesse ser interpretada como crítica. "Você é incomumente franca para alguém em sua posição." "Você preferiria que eu não fosse?" "Não", ele admitiu. "É refrescante." À medida que a refeição progredia, Eduardo se viu falando mais, livremente do que havia feito em anos. Ele compartilhou histórias sobre os primeiros dias de construção de sua empresa, os riscos que havia tomado, os fracassos que precederam seu sucesso. Catarina ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes que revelavam sua própria aguçada perspicácia empresarial. "Você está desperdiçada como assistente", ele comentou. "Poderia estar dirigindo sua própria divisão com sua compreensão da dinâmica de mercado." Catarina sorriu. "Talvez um dia. Por enquanto, estou exatamente onde quero estar." A declaração pairou entre eles, carregando um peso que nenhum reconheceu. Nas semanas seguintes, Catarina tornou-se parte integral da vida diária de Eduardo. Ela simplificou suas operações de negócios, reorganizou sua fundação de caridade e até começou o delicado trabalho de ajudar a reparar seu relacionamento com Olívia, sugerindo que ele fizesse viagens mais frequentes a São Paulo para ver sua filha nos termos dela. Uma noite, após um dia particularmente bem-sucedido, onde a Negreiros Investimentos havia fechado uma grande aquisição,
Eduardo encontrou Catarina, trabalhando até tarde em seu escritório. Você deveria ter ido para casa há horas, ele disse, apoiando-se no batente da porta. Ela olhou para cima de seu laptop. Eu queria finalizar o comunicado à imprensa para amanhã. Seus concorrentes estarão se apressando para responder e precisamos controlar a narrativa. Eduardo assentiu, então hesitou. Jante comigo. A expressão de Catarina permaneceu composta, mas surpresa piscou em seus olhos. Isto é um jantar de negócios, Sr. Negreiros. Eduardo, ele corrigiu. E não, apenas um jantar. Um momento de silêncio se estendeu entre eles. Um reconhecimento silencioso de uma linha prestes a ser cruzada. Tudo bem, ela finalmente disse. Apenas jantar. Eles jantaram no terraço da propriedade em Angra dos Reis, o oceano fornecendo uma trilha sonora rítmica para sua conversa. Pela primeira vez, eles falaram não de negócios ou agendas ou investimentos, mas de livros que haviam lido, lugares que haviam viajado, música que apreciavam. A descoberta desses interesses compartilhados pareceu surpreender a ambos. Você sabe tanto sobre mim, Eduardo disse enquanto terminavam sua refeição. Meus negócios, minha agenda, minhas preferências. No entanto, percebo que sei muito pouco sobre você, Catarina. O que você gostaria de saber? Tudo, ele disse simplesmente. A verdadeira Catarina Moura, não apenas a assistente perfeita. Ela sorriu, uma expressão genuína que transformou suas feições, geralmente reservadas. A verdadeira Catarina Moura cresceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Seu pai era professor de ensino médio, sua mãe enfermeira. Ela pagou sua faculdade com bolsas de estudo e trabalhos de meio período, estudou administração e economia e descobriu que tinha um talento para a organização e resolução de problemas. E o que a verdadeira Catarina Moura quer da vida? Eduardo perguntou, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. Catarina olhou para o oceano, seu perfil iluminado pelo luar. Autenticidade, ela respondeu finalmente. Em um mundo construído sobre aparências e transações, eu quero algo real. O peso de suas palavras pairou no ar entre eles. Eduardo sentiu um aperto incomum no peito, um anseio que havia enterrado tão profundamente que quase havia esquecido sua existência. A autenticidade é rara em meu mundo, ele admitiu. Sim, ela concordou, encontrando seu olhar. É isso que a torna valiosa. Mais tarde naquela noite, depois que Catarina havia ido para casa, Eduardo estava em sua varanda, no mesmo lugar onde havia estado no dia antes de conhecê-la. O vazio que havia sido seu companheiro constante por 5 anos parecia de alguma forma diferente. Não desaparecido, mas mudado. Pela primeira vez desde Clarice, ele se viu pensando no futuro em vez do passado. Do outro lado da cidade, em seu apartamento modesto, Catarina sentou-se à sua pequena mesa de cozinha, uma xícara de chá esfriando à sua frente. Ela havia vindo à propriedade dos negreiros com um propósito, um que ainda não havia cumprido. Mas o homem que estava descobrindo sob o exterior frio de bilionário não era o monstro que esperava encontrar. Ela abriu seu laptop e olhou para os arquivos que havia secretamente copiado dos registros pessoais de Eduardo. Documentos relacionados aos últimos dias de Clarice e às circunstâncias em torno de sua doença. A verdade estava lá, esperando para ser descoberta. Catarina fechou o laptop sem ler mais. O que havia começado como uma missão simples estava se tornando complicado por sentimentos que não havia antecipado. A linha entre o profissional e o pessoal estava se desfocando, e com ela sua certeza sobre o que havia vindo fazer. A Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro tocava Clair de Lune de Debussy, enquanto Eduardo e Catarina moviam-se pela multidão elegante no gala anual da Fundação Negreiros. 3 meses após sua contratação, Catarina havia se transformado de meramente sua assistente para algo indefinido, mas essencial em sua vida. Nesta noite, ela usava um vestido azul meia-noite que contrastava com as roupas mais chamativas das socialites ao redor deles. Sua simplicidade a fazia se destacar. Um fato não perdido pelos olhos curiosos que seguiam seu movimento pelo salão de baile. A senhora Harrington está se aproximando às 2 horas,
Catarina murmurou. Ela doou substancialmente para a iniciativa educacional da Fundação e vai querer discutir o novo programa de bolsas. Eduardo assentiu, sua mão pousando levemente nas costas de Catarina enquanto ele a guiava através da multidão. O toque era desnecessário, uma pequena intimidade que nenhum reconheceu, mas ambos sentiram. Eduardo, querido, a voz de Viviane Harrington cortou o burburinho ambiente. O gala está magnífico. Você superou a si mesmo este ano. Obrigado, Viviane, Eduardo respondeu com charme ensaiado. Embora o crédito pertença à senhorita Moura e sua equipe, ela revolucionou a abordagem da fundação. O sorriso de Viviane apertou-se enquanto ela avaliava Catarina. Como afortunado para você ter encontrado uma ajuda tão competente. Talvez a senhorita Moura pudesse compartilhar seus segredos organizacionais com minha equipe algum dia. Talvez, Catarina respondeu com um sorriso educado. Eu ficaria feliz em conectar seu escritório com nossa equipe da Fundação. A conversa continuou com as gentilezas sociais habituais, mas Catarina notou como Eduardo sutilmente mudava o tópico sempre que Viviane tentava reivindicar sua atenção exclusiva. Sua linguagem corporal havia mudado nas últimas semanas, menos rígida, mais aberta. Ele sorria com mais frequência, embora apenas certas pessoas parecessem provocar a expressão. À medida que a noite avançava, Catarina desculpou-se para verificar os preparativos do leilão. Em um corredor silencioso, longe das festividades, ela apoiou-se contra uma parede e respirou fundo. As linhas que havia traçado para si mesma estavam se desfocando perigosamente. O que havia começado como um relacionamento profissional havia evoluído para algo que nenhum deles havia nomeado, mas ambos cada vez mais dependiam. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Precisamos conversar. Você está se aproximando. Demais. Lembre-se de por que está aí. Catarina olhou fixamente para a mensagem de seu irmão Miguel, sentindo o peso de seu propósito original retornar. Ela havia vindo à propriedade dos negreiros com uma missão: descobrir a verdade sobre a doença de Clarice e o papel de Eduardo nisso. Miguel, um ex-pesquisador da farmacêutica Negreiros, estava convencido de que tratamentos experimentais desenvolvidos pela empresa de Eduardo haviam sido apressados para o mercado sem testes adequados, resultando em efeitos colaterais graves que haviam contribuído para a deterioração de Clarice. Está tudo bem? Catarina virou-se para encontrar Eduardo observando-a, preocupação evidente em sua expressão. Sim, tudo bem, ela disse rapidamente, deslizando seu telefone para sua bolsa, apenas confirmando a sequência do leilão com a equipe. Eduardo aproximou-se estudando seu rosto. Você é uma péssima mentirosa, Catarina. Eu não estou. Sua sobrancelha esquerda contrai-se levemente quando você está sendo desonesta, ele disse suavemente. Já notei isso antes. É encantador, na verdade. Catarina sentiu suas bochechas esquentarem. Apenas um assunto pessoal, nada que não possa esperar até depois do gala. Ele parecia prestes a insistir mais quando foram interrompidos por Geraldo. Senhor, sua filha chegou. A expressão de Eduardo iluminou-se imediatamente. Olívia está aqui? Ela não era esperada até amanhã. Ela queria surpreendê-lo, Geraldo explicou. Ela está no salão principal procurando por você. Quando voltaram para o gala, Catarina observou a transformação em Eduardo ao avistar sua filha do outro lado do salão. O bilionário friamente controlado desapareceu, substituído por um pai cujo rosto irradiava alegria. Olívia, uma bela jovem com os cabelos escuros de sua mãe e o olhar intenso de seu pai, abraçou-o calorosamente. Catarina ficou para trás, dando-lhes espaço para seu reencontro, mas Eduardo a chamou para se aproximar. Olívia, esta é Catarina Moura, minha... Ele hesitou, a palavra assistente de repente inadequada. A mulher que finalmente fez meu pai me visitar na USP mais de uma vez por semestre, Olívia completou com um sorriso conhecedor. É bom finalmente conhecê-la, Catarina. Papai a menciona. Em praticamente todas as conversas que temos agora. Catarina apertou a mão de Olívia, surpresa com o calor de sua saudação.
Seu pai também fala constantemente sobre você. Sua pesquisa sobre estratégias de investimento sustentável é impressionante. As sobrancelhas de Olivia se ergueram. Você leu minha proposta de tese? Catarina lê tudo, Eduardo disse, uma nota de orgulho em sua voz. E lembra-se de tudo. Os três passaram a hora seguinte juntos, e Catarina observou a cura que havia começado entre pai e filha. A ponte tentativa de comunicação que ela havia ajudado a estabelecer estava se fortalecendo em algo genuíno. Observando-os juntos, ela sentiu uma pontada de culpa sobre sua agenda oculta, uma agenda que, se perseguida, poderia destruir esta frágil reconciliação. Mais tarde, conforme o gala chegava ao fim, Catarina encontrou-se sozinha no terraço, com vista para os jardins esculpidos da fundação. O ar da primavera carregava o cheiro de cerejeiras em flor e as luzes da cidade cintilavam além dos limites da propriedade. 1 centavo por seus pensamentos. Ela se virou para encontrar Olivia, juntando-se a ela no corrimão. Apenas tomando um momento para respirar, Catarina respondeu. Eventos como estes podem ser esmagadores. Olivia a estudou com o mesmo olhar penetrante que seu pai possuía. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Baseado nas assistentes anteriores do meu pai, alguém ambiciosa, calculista, provavelmente dormindo com ele para avançar na carreira. A franqueza de Olivia era refrescante. Você é diferente. Catarina manteve sua expressão neutra. Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, Olivia balançou a cabeça. Você está mudando-o. Eu não o via tão presente, desde antes da mamãe adoecer. A menção a Clarice criou uma abertura que Catarina havia esperado, mas agora se encontrava relutante em explorar. Ele amava muito sua mãe, ela disse cuidadosamente. Sim, Olivia concordou, seus olhos distantes. Aqueles últimos meses foram um inferno para ambos. Os tratamentos experimentais, a dor constante, a esperança que continuava crescendo e quebrando. Ela olhou para Catarina. Você sabia que meu pai gastou bilhões tentando salvá-la? Programas de pesquisa acelerados, ensaios clínicos, especialistas de todo o mundo. O coração de Catarina bateu mais rápido. Os tratamentos foram desenvolvidos pela farmacêutica Negreiros. Alguns deles, papai acreditava que eles eram a resposta, que sua própria empresa poderia salvar mamãe. A voz de Olivia ficou mais baixa. Quando não funcionaram, quando alguns deles a pioraram, ele culpou a si mesmo. Ele carrega essa culpa desde então. Esta era a confirmação que Catarina estava buscando, a conexão entre a empresa farmacêutica de Eduardo e o tratamento de Clarice. No entanto, em vez de vindicação, ela sentiu apenas um desconforto cada vez maior. Seu pai é um bom homem, Catarina disse suavemente, surpreendendo-se com a sinceridade por trás das palavras. Ele está tentando ser, Olivia concordou. E você está ajudando-o a lembrar como. Ela tocou o braço de Catarina gentilmente. O que quer que você esteja fazendo, por favor, não pare. Olivia a deixou sozinha com estas palavras, ecoando em sua mente. Minutos depois, Eduardo juntou-se a ela no terraço, afrouxando sua gravata borboleta com um suspiro de alívio. Noite. Bem-sucedida, ele disse, vindo ficar ao lado dela. A fundação arrecadou quase 20 milhões, novo recorde. Parabéns, Catarina respondeu, tentando manter sua voz firme, apesar do tumulto de seus pensamentos. Eduardo virou-se para encará-la. Você tem estado distante esta noite, desde aquela mensagem de texto. Não é nada. Não, ele interrompeu. Seja o que for, prefiro saber. Catarina encontrou seu olhar, vendo a confiança que havia gradualmente se construído entre eles. O pensamento de traí-la a deixava fisicamente doente. Meu irmão, ela admitiu finalmente. Ele está passando por um momento difícil e sente que não estou sendo solidária o suficiente. Não era inteiramente uma mentira. Miguel havia lutado desde que perdeu sua posição na farmacêutica Negreiros, tornando-se cada vez mais obcecado em expor o que ele via como má conduta corporativa. Complicações familiares. Eduardo assentiu, compreensivamente.
Estou familiarizado com essas. Ele hesitou, então acrescentou. Você nunca mencionou um irmão antes. Nós não somos próximos no sentido convencional. Eduardo estudou seu rosto. Há mais que você não está me contando. Catarina desviou o olhar, incapaz de suportar o peso de seu olhar. Há mais na história de todos, Eduardo. Ele se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele no ar fresco da noite. Nestes últimos meses, você me viu no meu pior. Impaciente, exigente, fechado. Você testemunhou minhas falhas como pai, minha frieza com os outros. Você teve acesso aos meus negócios mais privados e assuntos pessoais. Sua voz baixou. Você me conhece melhor do que qualquer pessoa viva, Catarina. No entanto, percebo que mal arranho a superfície de quem você é. A vulnerabilidade em sua admissão a pegou desprevenida. Este era Eduardo Negreiros sem armadura, um homem estendendo a mão pedindo para ser encontrado no meio do caminho. O que você quer saber? Ela perguntou, sua voz mal audível. Tudo o que você estiver disposta a compartilhar, ele respondeu. Simplesmente, começando com o que tem te incomodado nesses últimos dias. Catarina respirou fundo. Ela poderia fabricar uma história, manter seu disfarce, continuar o engano, ou poderia oferecer uma verdade parcial, um passo em direção à autenticidade que afirmava valorizar. Meu irmão costumava trabalhar para a farmacêutica Negreiros, ela disse finalmente. Ele fazia parte da equipe de pesquisa desenvolvendo tratamentos para condições neurodegenerativas. A expressão de Eduardo mudou para uma de surpresa, depois cautela. Quando? 5 a 6 anos atrás. Ele foi demitido durante uma reestruturação. Compreensão surgiu nos olhos de Eduardo. Durante o período em que Clarice estava doente. Catarina assentiu, incapaz de falar. E esta conexão? É por isso que você buscou emprego comigo? Sua voz havia assumido uma borda perigosa. Mais complicado do que isso, ela sussurrou. Eduardo recuou, a abertura em sua expressão desaparecendo. Seu irmão enviou você para espionar-me? Para acessar dados confidenciais de pesquisa? Não, Catarina disse rapidamente. Não foi assim. Então explique como foi, ele exigiu, sua voz fria. Explique por que minha assistente, alguém em quem comecei a confiar, estava escondendo uma conexão tão significativa. O momento se estendeu entre eles, tenso com acusações e medos não ditos. No salão de baile além, as últimas notas da orquestra desapareceram, deixando-os em silêncio. Miguel acredita que certos tratamentos experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Negreiros foram apressados durante os testes. Catarina finalmente disse que protocolos de segurança foram ignorados devido a interesses pessoais. Por causa de Clarice, Eduardo afirmou categoricamente. Sim. E você? O que você acredita, Catarina? Ela encontrou seu olhar diretamente. Não sei mais o que acreditar. A admissão pairou no ar entre eles. A expressão de Eduardo era ilegível, seu calor anterior completamente desaparecido. Eu deveria ter revelado a conexão, Catarina reconheceu. Sinto muito. Arrependida pelo engano ou arrependida por ter sido descoberta. Seu tom era de gelo. Eduardo. Senhor Negreiros, ele corrigiu. A formalidade um reforço deliberado da distância, repentina entre eles. Acho melhor você sair agora. Geraldo providenciará que seus itens pessoais do escritório sejam devolvidos a você. Catarina sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Você está me demitindo? Estou removendo uma potencial violação de segurança da minha organização. Ele respondeu friamente. Sua compensação final será generosa. Sugiro que a use para ajudar seu irmão a encontrar maneiras construtivas de lidar com seus ressentimentos. Antes que ela pudesse responder, ele virou-se e se afastou, sua postura rígida com raiva controlada. Catarina ficou sozinha no terraço, observando enquanto o homem por quem havia desenvolvido um profundo afeto se retirava para trás de muros que ela havia apenas começado a escalar. Dentro do salão de baile que se esvaziava, Olívia interceptou. Seu pai.
Pai, o que houve? Você parece prestes a explodir. Agora não, Olivia, ele disse secamente. Sim, agora, ela insistiu, colocando uma mão em seu braço. O que aconteceu com Catarina? Eu vi vocês dois conversando e depois você saiu furioso. A mandíbula de Eduardo apertou-se. Ela não era quem dizia ser. O que isso significa? Significa que cometi um erro, ele disse bruscamente. Deixei alguém se aproximar, confiei nela, e ela traiu essa confiança. Não acontecerá novamente. A expressão de Olivia suavizou-se com compreensão. Oh, pai, o que exatamente ela fez? Ela ocultou informações importantes, informações que se relacionam diretamente com sua mãe. E você deu a ela uma chance de explicar? O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Sabe, Olivia disse gentilmente, para alguém tão brilhante nos negócios, você pode ser notavelmente obtuso sobre pessoas, especialmente pessoas com quem se importa. Eu não me importo. Calma, pare, Olivia interrompeu. Eu vi como você olha para ela, como ela olha para você. O que quer que ela tenha ou não revelado, você deve a si mesmo ouvi-la completamente antes de construir outro muro ao seu redor. Eduardo encarou sua filha, impressionado com a maturidade e insight em suas palavras. Em sua expressão determinada, ele viu ecos de Clarice. A mesma relutância em deixá-lo se retirar para o isolamento quando confrontado com desafios emocionais. Quando você se tornou tão sábia? Ele perguntou suavemente. Tive bons professores. Ela respondeu com um sorriso triste. Ambos. Do outro lado da cidade, Catarina retornou ao seu apartamento, sua mente girando com os eventos da noite. Tudo havia se desenrolado tão rapidamente, a confiança, a conexão, o potencial para algo significativo. Ela abriu seu laptop e encontrou dezenas de mensagens de Miguel, cada uma mais agitada que a anterior. A última simplesmente dizia, se você não o expuser, eu o farei. Catarina fechou os olhos, sentindo-se presa entre lealdades. Seu irmão, danificado e motivado, via Eduardo Negreiros como o arquiteto de um encobrimento corporativo que havia contribuído para o sofrimento de Clarice. Mas o Eduardo que havia conhecido era mais complexo. Um homem assombrado pela perda, movido pela culpa, tentando à sua maneira falha fazer as pazes. Seu telefone tocou, exibindo o número de Miguel. Com um coração pesado, ela atendeu. Acabou, ela disse simplesmente. Ele sabe sobre a conexão. Então passamos para o plano B, Miguel respondeu, sua voz assustadoramente calma. Compilei todos os dados de pesquisa, os memorandos internos, os resultados de testes suprimidos. Até amanhã, todos os principais meios de comunicação terão cópias. A farmacêutica Negreiros nunca se recuperará, e nem sua reputação. Catarina sentiu um frio pavor lavá-la. Miguel, espere. Há mais nesta história do que entendemos. Não me diga que você caiu no ato dele, Miguel zombou. O viúvo enlutado, o gênio incompreendido. Ele é um manipulador, Catarina. Tudo o que ele toca se torna uma possessão, incluindo você. Isso não é verdade, ela protestou. Ele carrega uma enorme culpa pelo que aconteceu com Clarice. Os tratamentos eram destinados a ajudá-la. Ajudá-la? Os testes acelerados causaram complicações que aceleraram sua deterioração. Ele estava tão desesperado para salvá-la que ignorou os sinais de alerta, apressou a pesquisa demais. E quando tudo deu errado, ele enterrou as evidências e desacreditou qualquer um que tentasse se manifestar. Catarina fechou os olhos, as peças finalmente se encaixando. Incluindo você. Especialmente eu, Miguel confirmou. Eu ia publicar minhas descobertas em uma revista médica. No dia seguinte fui demitido, minha pesquisa confiscada e minha reputação manchada com acusações de falsificação de dados. E você tem desejado vingança desde então, Catarina disse suavemente, reconhecendo a obsessão que havia consumido seu irmão. Eu quero justiça, ele corrigiu. Para Clarice Negreiros e os outros participantes do teste que sofreram, suas famílias merecem saber a verdade. Catarina pensou em Olivia, finalmente começando a curar seu relacionamento com seu pai. Em Eduardo,
lentamente emergindo de seu isolamento. A verdade que Miguel queria revelar destruiria ambos. Me dê 24 horas, ela implorou, antes de você liberar qualquer coisa, um dia para tentar resolver isso de outra maneira. Não há outra maneira, Miguel insistiu. Por favor, Catarina implorou, por mim. Um longo silêncio seguiu. 24 horas, ele finalmente concordou, nem um minuto a mais. Depois de desligar, Catarina sentou-se imóvel em seu apartamento escurecido. A escolha diante dela parecia impossível. Proteger Eduardo e Olívia de um escândalo público devastador ou apoiar seu irmão em sua busca por justiça. De qualquer forma, pessoas com quem se importava seriam feridas. Ela abriu seu laptop novamente e começou a examinar os arquivos que havia coletado durante seu tempo na propriedade dos Negreiros. Em algum lugar nos milhares de documentos estava a verdade completa. Não apenas a versão de Miguel, nem a de Eduardo, mas a realidade complexa que existia entre suas perspectivas. Quando o amanhecer rompeu sobre a cidade, Catarina finalmente encontrou o que estava procurando. Um memorando interno do Comitê de Ética da Farmacêutica Negreiros, datado apenas semanas antes da condição de Clarice ter piorado dramaticamente. O documento detalhava preocupações sobre protocolos de teste acelerados e recomendava estudos de segurança adicionais antes de prosseguir com testes em humanos. Na parte inferior, havia uma nota manuscrita na caligrafia distintiva de Eduardo. Prosseguir conforme planejado. Assumo total responsabilidade. 4 palavras que confirmavam as alegações de Miguel, enquanto revelavam a profundidade da culpabilidade pessoal de Eduardo. Ele não havia sido um executivo corporativo insensível, ignorando a segurança por lucro. Ele havia sido um marido desesperado, disposto a tentar qualquer coisa, aceitar qualquer risco para salvar a mulher que amava. Catarina imprimiu o documento e vários arquivos relacionados. Depois se vestiu para o que sabia que seria a conversa mais difícil de sua vida. Se Eduardo a ouviria ou não, ela tinha que tentar preencher o abismo entre as verdades parciais que haviam levado ambos os homens às suas posições atuais. Ao sair de seu apartamento, o telefone de Catarina tocou com uma mensagem de texto de uma fonte inesperada. Olívia Negreiros. Ele está na casa de praia em Búzios, sozinho. Ele precisa ouvir o que você tem a dizer, mesmo que não saiba disso ainda. A casa de praia em Búzios era um forte contraste com a propriedade de Eduardo em Angra dos Reis. Enquanto a última era uma vitrine arquitetônica projetada para impressionar, este refúgio de madeira desgastada pelo tempo havia sido o santuário de Clarice. Um lugar onde a pretensão era abandonada na porta. Catarina havia visto fotos dele em álbuns de família, mas nunca havia visitado. Agora, de pé na duna varrida pelo vento com vista para a estrutura, ela entendeu por que Clarice a amava. Havia uma honestidade em sua simplicidade que falava de vida autêntica, em vez de riqueza ostensiva. O carro alugado de Catarina estava estacionado na entrada de Cascalho, ao lado do Porsche de Eduardo. Ela estava estacionada lá por quase 1 hora, reunindo coragem para se aproximar. A pasta manila no banco do passageiro continha documentos que ou cruzariam o abismo entre eles ou alargariam além do reparo. Finalmente, ela saiu do carro, a brisa marinha imediatamente emaranhando seu cabelo. A pasta firmemente apertada contra o peito, ela caminhou pelo caminho desgastado até a porta da frente. Antes que pudesse bater, ela se abriu. Eduardo estava na porta, mal barbeado e vestido com jeans desbotados e um simples suéter cinza, tão diferente de sua aparência, impecável habitual que Catarina momentaneamente hesitou. Olívia me disse que você poderia vir, ele disse, sua voz neutra. Ela se tornou bastante intrometida. Ela se preocupa com você, Catarina respondeu. E você? O que traz você aqui, senhorita Moura? Mais revelações sobre sua agenda oculta? Apesar da dureza de suas palavras, Catarina detectou algo sob a raiva, um cansaço profundo, talvez até um lampejo de esperança de que ela tivesse vindo com respostas em vez de mais perguntas. Tenho informações que você precisa ver, ela disse, levantando a pasta. Sobre o tratamento de Clarice.
sobre o que realmente aconteceu. A mandíbula de Eduardo apertou, mas ele se afastou, permitindo que ela entrasse. O interior da casa de praia era acolhedor e vivido. Móveis confortáveis dispostos para maximizar as vistas do oceano, estantes transbordando de volumes bem lidos e fotografias por toda parte. Tantas fotografias de tempos mais felizes. Eduardo, Clarice e Olivia ao longo dos anos, seu amor um pelo outro, evidente em cada momento capturado. Você tem 15 minutos, Eduardo disse, gesticulando em direção à sala de estar. Então quero que vá embora. Catarina sentou-se na borda de um sofá de couro gasto, enquanto Eduardo permanecia em pé, braços cruzados defensivamente. Ela abriu a pasta e removeu o memorando do Comitê de Ética. Isto foi escrito 6 semanas antes da condição de Clarice piorar, ela explicou, estendendo-o para ele. O comitê recomendou estudos de segurança adicionais antes de prosseguir com testes em humanos do tratamento experimental. Eduardo não pegou o documento. Estou ciente do que diz. E isto? Catarina removeu outro papel, um relatório, médico detalhando resultados preliminares preocupantes, também familiar, ele respondeu secamente. Então você sabe que o que Miguel tem acreditado todos esses anos é parcialmente verdade, Catarina continuou. Os testes acelerados, os protocolos de segurança ignorados, não foram apenas decisões corporativas, foram pessoais, suas decisões. É por isso que você veio? Para confirmar o que já sei? A voz de Eduardo quebrou ligeiramente. Que, em meu desespero para salvar Clarice, pressionei por tratamentos que não estavam prontos, que usei minha posição e riqueza para contornar processos projetados para proteger pacientes como ela, que minhas ações podem ter acelerado em vez de ajudado seu estado. A dor crua em sua admissão pegou Catarina desprevenida. Você sabia? Claro que eu sabia, ele sussurrou, finalmente afundando-se em uma cadeira oposta a ela. Tenho vivido com esse conhecimento todos os dias por 5 anos. Apressei o desenvolvimento porque estávamos ficando sem tempo. Clarice estava piorando e tratamentos convencionais não estavam funcionando. Por que você nunca reconheceu isso publicamente? Limpou o nome dos pesquisadores como meu irmão, que levantaram preocupações? O olhar de Eduardo desviou-se para uma fotografia de Clarice na lareira. Porque reconhecer significaria enfrentar o que eu havia feito. Era mais fácil enterrar as evidências, desacreditar os denunciantes e me afogar no trabalho. Ele olhou de volta para Catarina, seus olhos assombrados. Sou um covarde, Catarina. Por trás de toda a riqueza e poder, é isso que você encontrará. Um covarde que não conseguiu enfrentar sua própria culpabilidade. A admissão pairou no ar entre eles. Esta era a verdade que Catarina havia buscado, mas ouvi-la não lhe trouxe satisfação. Miguel planeja liberar toda a documentação para a mídia, ela disse silenciosamente. Convenci-o a esperar 24 horas, mas depois disso, tudo se torna público. Os memorandos internos, os testes apressados, os relatórios médicos suprimidos, tudo. Eduardo assentiu lentamente, resignação substituindo a raiva. Ele tem todo o direito. Destruí sua carreira quando ele tentou se manifestar. A outra opção, Catarina sugeriu cuidadosamente, você poderia se manifestar você mesmo, assumir a responsabilidade. Implementar as reformas na farmacêutica Negreiros que deveriam ter sido colocadas em prática 5 anos atrás. E assistir às ações da minha empresa desabarem, arriscar acusações criminais, sujeitar Olivia a escrutínio, público e vergonha? Eduardo balançou a cabeça. O dano está feito, Catarina, não posso desfazê-lo. Não, você não pode desfazê-lo, ela concordou, mas pode enfrentá-lo. Essa é a diferença entre um erro e uma falha de caráter. Eduardo a estudou, um lampejo de sua antiga intensidade retornando. Você soa como Clarice. Ela sempre acreditou que as pessoas podiam mudar, que nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente. Ela estava certa. Estava? Eduardo levantou-se e caminhou até a janela com vista para o oceano. Passei 5 anos construindo muros entre mim e o que aconteceu.
Muros de dinheiro, de poder, de distância emocional. Não sei se posso desmantelá-los agora. Catarina juntou-se a ele na janela, cuidando para manter espaço entre eles. Você já começou, com Olivia, com a nova direção da fundação, até comigo. E veja como isso terminou, ele disse amargamente. Não. Terminou, Catarina respondeu suavemente. A menos que você escolha que termine. Eduardo virou-se para ela, sua expressão repentinamente vulnerável. Por que você está aqui, Catarina? Realmente? Você conseguiu o que queria. Confirmação das alegações do seu irmão. Poderia ter enviado esses documentos para a imprensa você mesma. Estou aqui porque... Catarina hesitou, então decidiu pela honestidade completa. Porque em algum lugar entre investigá-lo e conhecê-lo, comecei a me importar com o que acontece com você, com Olivia, até com o legado que Clarice deixou. Então isto é pena? Não, ela disse firmemente. Isto é acreditar que você é mais do que seus piores erros, que você pode escolher ser o homem que Clarice via em você, o pai que Olivia precisa, a pessoa que usou sua riqueza e influência para o bem genuíno em vez de autoproteção. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Ele olhou para a tela. É Olivia. Você deveria atender. Ele colocou a chamada no viva voz. Olivia. Pai. A voz de sua filha era urgente. Você viu as notícias? Miguel Moura está dando uma coletiva de imprensa em 1 hora. Ele está dizendo que tem evidências sobre o tratamento da mamãe e o encobrimento pela farmacêutica Negreiros. Os olhos de Eduardo encontraram os de Catarina em alarme. O que aconteceu com as 24 horas? Ele articulou silenciosamente. Catarina balançou a cabeça, sua expressão refletindo seu próprio choque e traição. Pai, você está aí? Estou aqui, Eduardo respondeu, sua voz notavelmente firme. E sim, estou ciente da situação. O que você vai fazer? Olivia perguntou. Os canais de negócios já estão especulando. As ações da farmacêutica Negreiros estão começando a cair. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar nunca deixando o de Catarina. Em seus olhos ela podia ver uma batalha sendo travada entre o homem que havia se escondido da verdade por 5 anos e o homem que ele poderia escolher se tornar. Pai, vou contar a verdade, ele disse finalmente. Toda ela. Catarina. Sentiu sua respiração prender-se com sua decisão. Que verdade? Olivia perguntou, confusão evidente em sua voz. O tipo mais difícil, querida. A verdade sobre mim mesmo. Sobre decisões que tomei durante a doença de sua mãe. Sobre erros que venho escondendo. Sua voz ficou mais forte a cada palavra. Preciso que você confie em mim, Olivia. Isso será difícil para nós dois, mas já está mais do que na hora. Após encerrar a ligação, Eduardo virou-se para Catarina. Seu irmão não me deixou escolha. Ele tem sido consumido por isso há anos, Catarina explicou. Depois de perder sua posição, sua reputação, ele se tornou obcecado em expor o que aconteceu. Pensei que poderia racionalizar com ele, mas estava errada. Então, precisamos agir rapidamente. O comportamento de Eduardo transformou-se. O empresário decisivo retornando. Ligue para Geraldo. Peça que organize uma coletiva de imprensa na Torre Negreiros em 2 horas, antes do evento do seu irmão. O que você vai dizer? Tudo, Eduardo respondeu simplesmente. A verdade completa. Que pressionei a equipe de pesquisa para acelerar testes de um tratamento experimental para Clarice. Que quando preocupações foram levantadas, eu as silenciei. Que pessoas como seu irmão estavam certas ao questionar os protocolos. Que passei 5 anos escondendo-me de minha responsabilidade. Catarina olhou para ele em espanto. Você arriscaria tudo? Sua empresa, sua reputação, possivelmente até mesmo acusações criminais? Algumas coisas importam mais do que riqueza ou reputação, Catarina. Sua expressão suavizou-se. Acho que você tem tentado me ensinar isso o tempo todo. 2 horas depois, Eduardo estava diante de um corpo de imprensa apressadamente reunido no saguão da Torre Negreiros. Catarina observava, do lado enquanto luzes de câmeras iluminavam seu rosto.
Desaparecido, estava o bilionário frio e distante que ela havia conhecido inicialmente. Em seu lugar, estava um homem preparado para enfrentar seu passado com coragem que nada tinha a ver com perspicácia empresarial ou poder financeiro. 5 anos atrás, Eduardo começou sua voz firme. Minha esposa Clarice foi diagnosticada com uma condição neurodegenerativa rara. Conforme sua condição piorava, tratamentos convencionais provaram-se ineficazes. Como CEO da farmacêutica Negreiros e um marido desesperado para salvar sua esposa, tomei decisões que violaram não apenas a ética corporativa, mas meu próprio código moral. Um murmúrio correu pelos repórteres reunidos ao perceberem a magnitude do que estava se desenrolando. Ordenei que equipes de pesquisa acelerassem o desenvolvimento de tratamentos experimentais. Quando preocupações com segurança foram levantadas por pesquisadores conscienciosos, como o Dr. Miguel Moura, usei minha posição para silenciar essas vozes. Quando resultados preliminares indicavam riscos potenciais, continuei mesmo assim. Eduardo pausou, seu olhar encontrando Olívia de pé próxima a Catarina. Os olhos de sua filha brilhavam com lágrimas, mas ela assentiu encorajadoramente. A condição de Clarice piorou dramaticamente após o tratamento experimental. Embora não possamos saber com certeza se o tratamento acelerou seu declínio, a possibilidade me assombra todos os dias desde então. Em vez de enfrentar essa verdade, enterrei-a. Desacreditei aqueles que tentaram se manifestar. Escondi-me atrás de acordos legais e termos de confidencialidade. Por isso, estou profundamente arrependido. A sala havia ficado completamente silenciosa. Cada repórter hipnotizado pela confissão sem precedentes. Com efeito imediato, estou estabelecendo um conselho de revisão independente para examinar todos os protocolos de pesquisa na farmacêutica Negreiros. Estou criando um fundo para compensar quaisquer pacientes ou famílias afetados pelos testes acelerados. Estou pessoalmente entrando em contato com pesquisadores como o Dr. Moura, cujas carreiras sofreram por simplesmente tentarem defender padrões éticos. A voz de Eduardo ficou mais forte com cada compromisso. Não posso desfazer o passado, não. Posso trazer de volta aqueles que sofreram por causa de minhas ações. Mas posso garantir que a farmacêutica Negreiros se torne um modelo de pesquisa ética daqui para frente. Posso usar meus recursos para avançar a segurança médica em vez de contorná-la. E posso finalmente honrar a memória de Clarice, enfrentando a verdade com a coragem que ela sempre demonstrou. Enquanto perguntas explodiam da imprensa, Catarina sentiu seu telefone vibrar. Uma mensagem de Miguel. Coletiva de imprensa cancelada. Me ligue. Ela se afastou para um corredor tranquilo e discou para seu irmão. Você sabia, Miguel acusou quando atendeu. Você sabia que ele ia fazer isso. Eu esperava, Catarina corrigiu, mas não sabia até que aconteceu. Ele admitiu tudo, Miguel disse, descrença evidente em sua voz. Tudo o que venho tentando provar por anos. Sim, Catarina concordou, e ele está assumindo responsabilidade de uma maneira que realmente criará mudança. O Conselho de Revisão Independente, o Fundo de Compensação, esses eram seus objetivos. Não eram? Evitar que isso acontecesse com outros pacientes? Um longo silêncio seguiu. Eu queria justiça, Miguel finalmente disse. Só nunca esperei que viesse assim. Você vai se encontrar com ele? Catarina perguntou. Ele mencionou entrar em contato com pesquisadores afetados. Isso inclui você, Miguel. Não sei se posso perdoá-lo, seu irmão admitiu. Você não. Precisa perdoá-lo, Catarina disse gentilmente. Mas o encontro pode ajudar vocês dois a seguirem em frente. Depois de encerrar a ligação, Catarina retornou para encontrar a coletiva de imprensa concluída. Eduardo estava com Olívia, suas testas pressionadas juntas, em um momento íntimo de entendimento. Quando ele avistou Catarina, estendeu sua mão em direção a ela em convite. Obrigado, ele disse simplesmente, quando ela se juntou a eles. Pelo quê? Por acreditar que eu poderia ser melhor do que fui, ele respondeu. Mesmo quando eu dei a você todas as razões para pensar o contrário.
Olivia apertou as mãos de ambos. Preciso voltar para São Paulo, mas estarei em casa no próximo fim de semana. Ela beijou a bochecha de seu pai, depois a de Catarina, antes de partir. Sozinhos juntos no saguão agora vazio, Eduardo e Catarina enfrentaram um ao outro com uma nova compreensão entre eles. O que acontece agora? Catarina perguntou. Agora vem a parte difícil, Eduardo admitiu. Reconstruir a farmacêutica Negreiros, com padrões éticos genuínos. Reparar o dano àqueles que prejudiquei. Aprender a viver sem me esconder do passado. Ele pegou a mão dela na sua. Gostaria que você fizesse parte dessa jornada, Catarina. Não como minha assistente, mas como minha parceira. Parceira em que sentido? Ela perguntou, precisando de clareza após tanta ambiguidade. Em todos os sentidos, ele respondeu suavemente. Negócios, filantropia, vida. Seus olhos tinham uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Passei 5 anos cercado por pessoas que querem algo de mim. Meu dinheiro, minha influência, minhas conexões. Você é a primeira pessoa desde Clarice que queria que eu fosse melhor, não apenas bem-sucedido. Que viu através dos muros, que construí, e ainda acreditou que havia algo que valia a pena salvar. Catarina sentiu lágrimas ameaçando. Não será fácil. Haverá processos, investigações e escrutínio público. Eu sei, ele reconheceu. Mas pela primeira vez em anos, não tenho medo de enfrentar o que vier. Não se você estiver ao meu lado. Mais tarde naquela noite, eles retornaram à casa de praia em Búzios, ambos emocionalmente exaustos pelos eventos do dia. Conforme o sol se punha sobre o Atlântico, eles caminharam ao longo da orla, o lavar rítmico das ondas fornecendo um contraponto pacífico à turbulência dos dias recentes. Clarice amava esta praia, Eduardo disse enquanto eles paravam para observar as cores cambiantes do céu. Ela costumava dizer que o oceano nos lembra do que realmente importa, que toda a riqueza e poder do mundo não significam nada diante de sua vastidão. Ela parece ter sido muito sábia, Catarina observou. Ela era, Eduardo concordou, e ela teria gostado de você, sua integridade, sua franqueza. Ele sorriu tristemente. Ela teria aprovado você me chamar a atenção sobre minhas piores tendências. Catarina apertou sua mão. Eu gostaria de tê-la conhecido. De certa forma você conhece, Eduardo respondeu. O trabalho da fundação, o espírito de Olivia, até mesmo as melhores partes de mim, todos carregam pedaços de quem ela era. Eles continuaram caminhando em silêncio companheiro, até que a casa de praia fosse apenas uma luz distante na costa. O futuro diante deles era incerto, cheio de desafios que nenhum dos dois poderia antecipar completamente. O caminho para a redenção não seria nem rápido nem fácil. Mas pela primeira vez em anos, Eduardo Negreiros havia encontrado algo mais valioso que toda sua riqueza: a coragem para enfrentar seus erros e a esperança de se tornar mais do que a soma de seus fracassos passados. Enquanto a escuridão se instalava sobre a praia, Catarina olhou para o homem ao seu lado. Não o bilionário, não o titã dos negócios, mas simplesmente Eduardo. E sabia que o que quer que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Os muros que os haviam separado, de engano, de desconfiança, de erros passados, finalmente haviam começado a desmoronar, revelando a possibilidade de algo autêntico em um mundo construído sobre aparências. Deveríamos voltar, ela sugeriu conforme a temperatura caía. Eduardo assentiu, mas antes de se virar em direção à casa, puxou-a para seus braços. Obrigado. Ele sussurrou contra seu cabelo. Pelo quê? Ela perguntou novamente. Por me mostrar que nunca é tarde demais para escolher um caminho diferente, ele respondeu, ecoando suas palavras anteriores. Por acreditar em segundas chances. Seus lábios se encontraram em um beijo que continha tanto promessa quanto compreensão. Um reconhecimento dos caminhos quebrados que os haviam levado um ao outro e da jornada de cura que estava à frente. Enquanto caminhavam de volta em direção às luzes da casa de praia, de mãos dadas, o oceano continuava seu ritmo eterno atrás deles, apagando pegadas na areia, apagando o passado com cada onda, oferecendo com cada maré a oportunidade de começar de novo. Caros ouvintes,
Esperamos que vocês tenham sido tocados pela jornada de Eduardo e Catarina, através da dor, do engano e, finalmente, da redenção. A história deles nos lembra que mesmo nossos erros mais profundos não nos definem. É a coragem de enfrentá-los que revela nosso verdadeiro caráter. Para mais narrativas emocionalmente cativantes como esta, criamos uma playlist especial de histórias igualmente envolventes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história tocou seu coração, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e o poder das segundas chances. O que você teria feito na posição de Catarina? Você teria dado a Eduardo a oportunidade de se redimir? Estamos ansiosos para ouvir seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Seu engajamento alimenta